Eu não sei se te contaram, mas Deus te chamou para ser uma pessoa pobre. E antes que você tire as suas próprias conclusões, eu sugiro que você assista a esse vídeo até o final. Seja bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. Eu não tenho dúvida que Deus te chamou para ser uma pessoa pobre. E fique tranquilo, fique tranquila, porque eu não estou falando de condição financeira aqui. Aliás, Deus é o dono do ouro e da prata. E sim, Ele quer que seus servos, que os seus filhos, sejam abençoados financeiramente. Mas isso não é um requisito para ser filho de Deus, e nem todos os filhos de Deus serão prósperos financeiramente. Quando eu iniciei o vídeo falando que Deus quer que você seja uma pessoa pobre, é porque eu estou me baseando em Mateus capítulo 5, no versículo 3. Olha só o que diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos encontrar em outra versão, ele dizendo: Bem-aventurados são os humildes de espíritos. E eu quero começar falando sobre aquilo que não significa ser humilde de espírito ou pobre de espírito. Primeiro, ser pobre de espírito não significa ser uma pessoa de autoestima baixa. Sabe aquela pessoa que ela se sente muito inferior em tudo? Ser pobre de espírito não significa ser uma pessoa autocomiserante. Ser pobre de espírito não significa ser uma pessoa vitimista. E ser pobre de espírito não significa ser uma pessoa que tem complexo de inferioridade. Na realidade, quando o texto fala que bem-aventurados serão os pobres de espírito, ele está falando sobre pessoas que se sentem escassas em relação à sua vida espiritual. Pessoas que se sentem dependentes de Deus espiritualmente. Quando nós falamos de pobre ou de humilde de espírito, são aquelas pessoas que não conseguem se enxergar sem ter um relacionamento com o Deus que é espiritual. É por isso que nós vamos encontrar em João 4 o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Chegará o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o que isso significa? Significa que você precisa ser uma pessoa que tem que depender de Deus, porque o teu espírito precisa do Espírito de Deus. Percebe? Ser pobre de espírito é ter a consciência de que o Deus que é espírito precisa te ajudar todos os dias. É por isso que eu insisto aqui, na maioria dos vídeos que eu faço, é que você precisa desenvolver um relacionamento com o Deus que é espírito, através da leitura da palavra e da sua rotina diária de oração. Agora, pessoas humildes ou pobres de espírito são pessoas que têm a consciência do seu próprio pecado. Eu já entrei em igrejas e já vi mensagens aqui na internet de pessoas que querem demonstrar um relacionamento com Deus, mas na realidade elas não estão próximas de Deus. Sabe como nós fazemos para reconhecer pessoas que realmente têm relacionamento com Deus? São pessoas que se mostram dependentes de Deus e não são pessoas que ficam o tempo todo querendo mostrar virtudes. Quer um exemplo? Em Isaías, no capítulo 6, nós encontramos o profeta Isaías tendo ali o encontro com Deus. Presta atenção. Então vai lá comigo em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 2. Olha só o que diz. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Percebe? Uma pessoa que ela é pobre de espírito, ela é como o profeta Isaías. Quando nós
nos sentimos pobres de espírito, nós nos aproximamos de Deus através da leitura da palavra e dos períodos de orações. Nós somos dependentes de Deus, por isso que nós precisamos nos aproximar dele todos os dias. Só que pessoas que realmente têm um encontro com Deus, elas recebem do Espírito Santo a consciência do seu próprio pecado. Todo aquele que realmente está perto de Deus não é aquele que demonstra poder ou tem algum dom espiritual. Pessoas que realmente estão perto de Deus, elas oram todos os dias e elas têm consciência do seu próprio pecado. É por isso que nós encontramos o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7 dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está falando a respeito do pecado, a degradação do nosso corpo que acontece por causa deste pecado. E ele finaliza dizendo: graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe? Uma pessoa que ela tem consciência do seu próprio pecado, ela sabe que ela é uma pessoa miserável que necessita da graça de Deus sobre a vida dela. Por isso que nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 18, o próprio Jesus falando a respeito da parábola do publicano e do fariseu. O publicano que saiu justificado é aquele que bate no peito dizendo: eu necessito da graça de Deus, me perdoa, Senhor. É aquele que não tem coragem de levantar os olhos e requerer algo de Deus como se Deus fosse obrigado a dar algo para aquela pessoa. Já viu aqueles cultos que os pastores dão ordens para Deus e dão ordens para anjos? Então, nós precisamos entender, nós precisamos ser pobres de espírito, como aqueles que dependem do Deus, que é espírito, e é Ele que tem todo o poder. Deus, Ele espera que você seja um pobre de espírito, uma pessoa que seja dependente dEle e busque a presença dEle todos os dias. Mais uma vez eu te agradeço pela sua incrível companhia e que Deus te abençoe ricamente.